Boa noite, feliz Dia das Mães a todas as mães da nossa igreja. Deus nos outorgou o desejo de trazer uma palavra de fé, de esperança, de amor para todos nós nesta noite. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, te exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Estamos vivendo um momento de crise, de pandemia viral e política, momento de dor, onde famílias estão perdendo seus entes queridos para esse vírus maldito que está assolando a humanidade e o nosso Brasil. E eu quero te dizer, meu amado, que para que possamos vencer essas tempestades que estão sobrevindo sobre o nosso Brasil, nós precisamos nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. Se humilhar diante de Deus é reconhecer que nós não somos nada, mas que Deus é tudo na nossa vida. É reconhecer a soberania de Deus sobre tudo e todos. Se humilhar diante de Deus é reconhecer a sua graça, bondade e misericórdia, o seu infinito amor, a sua onipotência, a sua onisciência, e ver que só Ele pode nos dar a vitória em Cristo Jesus. Não será quarentena somente ou vacinas que irão nos livrar desse tormento, mas sim joelhos dobrados, corações humilhados, clamando pelo socorro do Deus Todo-Poderoso, do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, e Ele vai nos dar a vitória em Cristo Jesus. O versículo 7 ele diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A Bíblia não diz que Deus vai cuidar. A Bíblia diz, meu amado, que Deus tem cuidado. Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado do seu ministério. Deus tem cuidado da sua família. Deus tem cuidado de você. Mas você precisa crer no cuidado de Deus na sua vida. Que ansiedades são essas, pastor? Quantas pessoas estão ansiosas para voltar ao mercado de trabalho? Quantas pessoas estão ansiosas pela cura do seu ente querido? Quantas pessoas estão ansiosas para receber o auxílio emergencial? Quantas pessoas estão ansiosas para que os seus familiares que trabalham na frente dessa guerra mundial da saúde não sejam contaminados? Mas eu quero dizer para você que se você lançar, depositar no altar do Senhor a sua ansiedade, a sua preocupação, Deus vai te ouvir e vai te dar uma resposta. Mas a maior ansiedade que você deve ter e deve se preocupar é a volta de Jesus. Estás preparado? Se não, se prepare enquanto há tempo. Uma pergunta não quer se calar nesta noite. Você tem lançado diante de Deus o seu problema? Ou você tem lançado diante do seu pastor? Ou você tem lançado diante da sua família? Ou você tem lançado diante da sua igreja? Não, lance diante de Deus. Só Ele pode nos dar vitória. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E esse Brasil, irmãos, é um país abençoado, graças à nação que serve a Deus aqui. Eu quero te desafiar nesta noite a não gastar o seu precioso tempo compartilhando áudios, vídeos e mensagens de cunho político, criticando governantes,
mas não a você usar o seu tempo colocando os governantes desse país no altar do Senhor, desde o vereador ao presidente da República, porque isso é bíblico. Coloque esses homens e mulheres na presença de Deus, diante do altar do Senhor, porque se esses homens, se esses governantes, sendo eles crentes ou não, se eles não forem tementes a Deus, nós não seremos vitoriosos. Nabucodonosor era um homem que não era servo de Deus, mas enquanto ele respeitou Deus, enquanto ele honrou Deus, a Babilônia prosperou. E quando ele desonrou Deus, ele passou a viver como bicho no mato. E quando ele reconheceu a soberania de Deus, quando ele se humilhou diante da poderosa mão de Deus, o seu reinado foi restituído. E aquele homem não era um homem de Deus. Imagine com você, comigo, que somos homens e mulheres de Deus, quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós reconhecemos que Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, e depositamos a nossa vida, a nossa fé no altar dele, na presença dele, coisas maravilhosas acontecerão na nossa vida. E eu quero concluir com o versículo 8 que diz: sede sóbrios e vigilantes, que o diabo, o vosso adversário, anda rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. 3 coisas fundamentais a igreja precisa fazer para vencer essa crise que está assolando o país e as nossas famílias. Primeiro, se humilhar diante de Deus. Segundo, lançar sobre o Deus Todo-Poderoso, sobre o altar dele, aquilo que te preocupa, aquilo que está tirando o seu sono. E terceiro, vigiar, orar, para que não caiamos em tentação, para que não caiamos nas astutas ciladas do diabo, para que não possamos ser atingidos pelos dardos inflamados do maligno. Creia, meu irmão, que Deus tem uma vitória na sua vida, na vida da sua família e no seu ministério. Mas humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, porque Deus é Deus. Não importa o que acontecer, Ele sempre será Deus na minha, na sua e na nossa vida, no nome de Jesus, e que Ele vos abençoe rica e abundantemente.